paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Veja, meus queridos irmãos, é o seguinte, o texto que você está lendo aí, que você leu, que está lendo ainda, é uma conversa que eu tive com uma testemunha de Jeová. Ele viu um dos meus vídeos, né? O vídeo que o título é CCB, Jesus é o primogênito de Deus? É o primeiro a ser criado? E então ele contestou uma porção de afirmações minhas que eu faço nesse vídeo. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová não acreditam, né, na divindade do Senhor Jesus. Para as testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus, mas não é Deus. Está entendendo? Exatamente como acredita a grande maioria da nossa Irmandade. E o ministério lá de cima, todos eles estão nessa incredulidade diabólica, porque apostataram das nossas doutrinas originais. Porque nossas doutrinas originais, que você lê lá no final do nosso inário, pode pegar o inário número 4 e o número 5, diz a mesma coisa. Que ele é verdadeiro Deus, o ponto doutrina número 3, e verdadeiro homem. E nele há duas naturezas, a divina e a humana. Eles perverteram o primeiro ponto de doutrina, negando que a Bíblia é toda inspirada por Deus, exatamente para negar a divindade do Senhor Jesus, porque a Bíblia dá testemunho da pessoa do Senhor Jesus desde os primeiros versos do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Desde os primeiros versos do livro de Gênesis, como você vai ver ao longo deste vídeo, tá? Perverteram também o nosso primeiro ponto de doutrina. Então eles acrescentaram aqui a palavra contenda. Estão querendo dizer que tem partes que a Bíblia é inspirada por Deus, tem partes que não é inspirada por Deus, que é do homem. Tá vendo? Mas esses camaradas, eles não sabem nem o que é inspiração divina. Tá? Se eles soubessem, ainda vá lá, mas eles não sabem. E eles estão na obrigação de nos dizer ainda qual parte na Bíblia é inspirada por Deus e qual parte não é inspirada por Deus. Explicar isso. Mas eles não vão fazer isso não, porque eles estão na mão do inimigo. Eles são homens do anticristo. Tá? Por isso que eles estão fazendo isso que eles estão fazendo. Perverteram também o segundo ponto de doutrina, sacando o verbo haver, substituindo pelo verbo estar. O verbo haver indica uma situação permanente, que não muda. Quer dizer, a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na eternidade, agora assim será eternamente, não muda. Eles tiraram então o verbo haver e colocaram o verbo estar, que é um verbo que admite mudança. Entende? Lógico, é fácil você conferir. Por exemplo, você está desempregado hoje. Você está sem um trabalho. Mas vai procurar, atende aí os anúncios que estão nos jornais, aí vai fazer entrevista, que amanhã você pode estar empregado. Não mudou? Mudou, né? Com isso eles querem dizer que Deus, que Jesus Cristo não é Deus, ele está Deus. Foi promovido a Deus. Como se fosse um Deus menor, tá? Eu não sei bem o que esses caras acreditam, porque quando o cara põe o pé na estrada da perdição, depois aí ele se enrosca todo, sabe? E não sabe se explicar, e aí é uma engano em cima de outro engano, e mentira em cima de mentira, e não para mais. Entendeu? Então veja. Porque é uma loucura também, hein? Perceba. Se Jesus Cristo está Deus, o Pai também está Deus. Ele não é Deus, ele está Deus. Ele não é o Criador de todas as coisas, ele está o Criador de todas as coisas. Ele não é o Todo-Poderoso, ele está o Todo-Poderoso. Amanhã, um outro pode, dar um pontapé no traseiro dele, jogar ele sentado no chão e tomar o trono, sentar-se no seu lugar. Entendeu? Então são uns caras assim doidão, entendeu? Não vai atrás desses homens não, que eles estão na mão do capeta, tá? Então veja,
E também sacar a frase, né? 3 pessoas distintas. No inário número 5, a redação ficou a seguinte: que nele estão o Pai, o Filho e o Espírito. Não, nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sacar a frase 3 pessoas distintas. Né? Porque eles não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles não mexem no terceiro ponto de doutrina porque não tem como mexer. O que você vai fazer? O jeito é tirar. Tirar, em vez de 12 pontos de doutrina, fica 11. Entendeu? Mas não tem jeito de mexer, entende? Então deixa aí e tal. A Irmandade é trouxa, tudo bestão, né? Seguem tudo aquilo que a gente fala, eles vão atrás. Então não mexe aí não, que se mexer a turma fica, a turma fica esperta. Então deixa do jeito que está. É assim. Tá? São mentirosos esses homens. Tá? São mentirosos. Por que são mentirosos? Olha, eles têm toda a liberdade de mudar as nossas doutrinas. Beleza, mude. Mas torne isso público, do conhecimento de todas as pessoas. Explique por quê. E fica quem quer. Quem não quer vai procurar sua turma. Qual o problema? Entendeu? Mas não fica enganando, que é o que eles estão fazendo, entendeu? Fizeram essas mudanças em 2013. Demorou 60 anos para fazer. Desde o ano 2000 estão metendo cacete na cabeça deles. Agora, em 2013, eles resolveram fazer essas mudanças. Está muito mal feita. Está muito feito, mal e porcamente feito. Entendeu? Porque eles não sabem nem se explicar. Não sabem nem o que eles acreditam. Bom, então veja, ele está contestando a divindade do Senhor Jesus. A testemunha de Jeová está contestando a divindade do Senhor Jesus. E ele escreveu lá em comentário no meu vídeo, né? Vocês, no ímpeto de tentar defender uma crença pagã, a divindade do Senhor Jesus, ele está dizendo que é uma crença do paganismo. Não param de raciocinar no texto e falam besteiras. Aliás, se esqueceu de que em João capítulo 1, verso 18, chama a Jesus de Deus unigênito. O que significa unigênito? O único gerado. Então Jesus foi gerado. É isso que ele está dizendo, né? Deus Todo-Poderoso pode ser gerado? Seria um absurdo isso. Deus é eterno. Jamais foi gerado, mas o Filho sim. Por isso ele chama Filho de Deus e não Deus. Então veja, a citação que ele faz, né, de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, diz assim, né, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, quer dizer, o Filho único que foi gerado por Deus, está no seio do Pai. Esse o revelou. Então veja, quando você lê nos Evangelhos, Jesus até se declara como o Filho unigênito de Deus, o único que foi gerado, porque ele foi o único que Deus gerou no ventre de Maria. Entenda, Jesus na eternidade é o Verbo. Então ele entrou no ventre de Maria como uma semente, um esperma. A palavra esperma é uma palavra grega que significa semente. O eterno, Jesus, o Verbo divino, ele foi uma semente, um espermatozoide, olha, que fecundou um óvulo no ventre de Maria. E foi um zigoto. O que é um zigoto? É a primeira fase de um ser humano, depois que se forma dentro do óvulo da mulher. Um zigoto. E depois foi um feto, que é um outro estágio dentro que o ser humano alcança dentro do ventre da sua mãe, dentro do ventre da mulher. Então Jesus também foi um zigoto dentro do ventre de Maria.
e veio ao mundo. Saiu de dentro dela, como uma criança, um bebê. Maria não recebeu um bebê pronto, entendeu? Como uma criança, uma boneca que você dá na mão da sua criança. Você não tem, se você tem filhas, talvez você tenha feito isso. Comprou uma boneca no supermercado e deu para sua filha, ela pegou no colo a boneca. O Senhor Jesus, Maria não recebeu o bebê, a criança, o Senhor Jesus, como um bebê pronto. Não. Ele foi um espermatozoide, ele foi um zigoto, ele foi um feto, foi uma criança, foi um rapazinho, se fez homem, pregou o seu evangelho e padeceu na cruz para a nossa salvação. Entendeu? Por isso, ele é o único que foi gerado por Deus. Nenhum outro homem foi gerado por Deus. Ele é o único gerado por Deus. Entendeu? Por que eu estou fazendo estas comparações? Que muitos podem até se escandalizar. Eu estou fazendo estas comparações porque a Bíblia fala, o Novo Testamento ensina e mostra isso. Diz assim lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Veja esta frase, porque convinha que em tudo, repito, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, fosse semelhante a nós. É assim que nós nascemos, é assim que viemos ao mundo. Nós viemos, a origem nossa está numa semente, num espermatozoide que fecundou o óvulo de nossas mães. E nós fomos um zigoto, nos tornamos um feto e entramos no mundo, saindo do ventre da mulher. E nos tornamos uma criança, um rapaz e um homem. É assim que aconteceu conosco. E o Novo Testamento, lá em Hebreus, está dizendo que assim aconteceu também com o Senhor Jesus, para ele ser um sumo sacerdote, misericórdia e fiel, para a expiação dos nossos pecados. Recebeu o nome de Jesus porque Maria e José receberam instruções de um anjo para dar o nome de Jesus àquela criança que estava se formando no ventre de Maria. Por isso ele é apresentado nos evangelhos como o unigênito de Deus. Entendeu? Mas isso não quer dizer que foi o primeiro a ser criado. Vamos ver, ele faz a citação dele no capítulo 1 do Evangelho de João, João capítulo 1, verso 18, que diz: Deus nunca foi visto por alguém, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, né? Então veja, vamos ver aqui o capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos procurar aqui na Bíblia Online que eu tenho aqui, o capítulo 1 do Evangelho de João. Então diz o quê? Vamos lá, ó. João, capítulo 1, diz assim, ó. Ele citou, né? João, capítulo 1, verso 18. Mas ele deve ler o capítulo todo, então, para entender o que é isso. Então vamos lá. Olha aqui, ó, logo no primeiro versículo do capítulo 1 diz, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está entendendo? Ó? Interessante, né? No princípio, essa frase, no princípio, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou o Senhor Deus o céu e a terra. Não é isso? Vamos lá ver, ó, Gênesis 1, capítulo 1. Não, Gênesis 1, capítulo 1. Tá aqui, ó. Então é certo aí. No princípio criou Deus o céu e a terra.
No princípio, né, a mesma frase, a mesma palavra que encontramos no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que significa essa palavra verbo? No grego, na qual foi escrita esta carta, João, o apóstolo João, escreveu o Evangelho de João na língua grega. A palavra é logos, né? Significa verbo, palavra, enunciação, voz, aquilo que está saindo agora da minha boca. Esse é o meu verbo. Eu estou verbalizando agora, entendeu? Então, na eternidade, Jesus não tinha o nome de Jesus, como eu disse alguns segundos atrás, né? O nome Jesus, a criança nascida do ventre de Maria, José e Maria deram o nome de Jesus porque receberam instruções de um anjo. Leia lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Você, no Evangelho de Mateus, você vai ver o anjo dando instruções para José, para receber a sua esposa, porque o que estava sendo gerado no seu ventre era do Espírito Santo, e que ele deveria colocar nessa criança o nome de Jesus. E no Evangelho de Lucas, você lê o anjo também instruindo Maria a respeito daquela criança. O anjo disse: não temas, agraciada. Veja, o anjo chamou Maria de agraciada. Não como diz a doutrina, a Bíblia Católica, né? A Bíblia Católica fala cheia de graça, não. A palavra certa é agraciada. Quer dizer, uma pessoa que estava recebendo da graça de Deus, né? O que estava acontecendo com ela, então, era um ato da generosidade, da bondade, do amor de Deus, da sua infinita graça. Diferente do que dizem os católicos. Na idolatria de Maria, eles dizem que o anjo diz: salve, cheia de graça. Não. Ela não é cheia de graça. Ela é dependente, ela era dependente, como nós somos, da graça de Deus. Mas vamos avante. Então, na eternidade, ele não tinha o nome Jesus. Ele era o Verbo de Deus, né? E diz: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lógico que o Verbo estava com Deus. Verbo é palavra, é enunciação. Então não foi criado por Deus. Porque se você imagina que o Verbo foi criado por Deus, você está admitindo que teve um tempo que Deus era mudo, que ele não tinha expressão, ele não conseguia falar. Para se expressar, para falar, ele precisou criar o verbo, ele precisou criar a fala. Não é uma loucura? Porque admitir isso é admitir que Deus não é todo poderoso. Ele seria incapaz até de expressar-se. Entendeu? Então diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Aqui na frase final, e o verbo era Deus, as testemunhas de Jeová, como não tem como ajeitar isso daí, entendeu? Que esse versículo quebra a crença das testemunhas de Jeová na espinha. Arrebenta com eles. Então o que eles fizeram? Fizeram uma nova Bíblia e colocaram aí o pronome, um pronome definido, né? E o verbo era um Deus, né? Colocaram mais um Deus na história aí, né? Então eles viraram politeístas. Veja, no esforço de definir como crença a unidade de Deus, que Deus é único e mais nada, não tem para ninguém, entendeu? Nesse esforço acabaram caindo no politeísmo. Então, na Bíblia deles, se você procurar e for ler, né? Eu tenho ela aqui. Tá vendo? É aqui, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu tenho aqui a Bíblia deles, entendeu? E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1,
Está escrito aqui, ó. Entende? O verbo era um Deus. Um Deus está entre colchetes, né? Esse um aí. Está entre colchetes, tá? Então isso não existe nos manuscritos originais. Não existe esse um aí. Esse pronome definido. Entendeu? Então veja. É preciso compreender que Deus não fez nada com as suas mãos. Não. Ele falou e aconteceu. Essa fala, essa expressão, essa voz, essa enunciação, o verbo que saiu da boca de Deus é que criou todas as coisas. O universo, com as suas zilhões de constelações, zilhões de estrelas, de sóis maravilhosos, planetas, entendeu? A Terra, o Sol, a Lua, o mar, os mares, né, os continentes, os animais, né, até o mundo microscópico, né, lá no submundo, né, o universo, mini-universo, né, porque lá é um universo também, com próton e elétrons girando em volta, né, foram criadas de que maneira? Pela voz, pela enunciação, tá? Entendeu? Por isso você lê lá, né? No princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Entendeu? Ele não fez com as mãos. Ele falou e aconteceu. Não é isso? Por isso você lê no verso 3 do Evangelho de João. Está dito, né? Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Presta atenção. Ele quem? O Verbo Divino. O capítulo 1, todinho do Evangelho de João, está falando do Senhor Jesus. E ele diz, olha, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? O Senhor Jesus, que na eternidade era o Verbo Divino. Eu creio que você está me entendendo, está me acompanhando as coisas que eu estou aqui me esforçando para explicar. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra, falando, né? Por exemplo, lá no livro de Gênesis, no verso 3, né, diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Não havia luz. Entendeu? E Deus falou. E o Senhor Jesus, na eternidade, que não tinha o nome de Jesus, mas era o Verbo Divino, a fala, a enunciação, criou a luz. Todas, por isso João está dizendo, todas as coisas foram criadas por Ele, o Verbo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Opa, peraí, calma. Mas a gente lê também no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, que Deus fez o homem do pó da terra, né? Não é isso? Deixa eu ver aqui, estou procurando aqui. O verso 7 do Gênesis capítulo 2 diz assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Observe, Ele formou então. Entendeu? Com a mão. Com as mãos. Então, de tudo que Deus realizou pela sua palavra, pelo Verbo Divino, o homem, Ele não fez pela sua palavra. Ele formou com as suas mãos. Não é isso que está dito ali? Ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou. Deu forma. Ele, então, o que está dizendo esse verso? Que o Senhor pegou a terra, né, e com a terra, né, formou o homem do barro. Fez dele um barro. Misturou com água, né? Certamente, né? E formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora, presta atenção. E Jesus, o Verbo, então, não foi pela fala, mas Ele estava lá. Ele estava lá.
Por que ele estava lá? Presta atenção agora. Nas nossas versões bíblicas, você lê o nome Deus, né? Mas no aramaico, o hebraico antigo, né? O hebraico primitivo, o nome Deus é Elohim. Se você ler a Bíblia, o Velho Testamento, o livro de Gênesis, o capítulo 1º, 2º, 3º e vários lugares também, né? Todas as vezes que na sua tradução, na língua portuguesa, você tem o nome de Deus, lá você vai encontrar a palavra, o nome de Deus, Elohim, tá? Ok? Tá? Só que Elohim é um substantivo plural, entende? Na realidade, no livro de Gênesis, está dizendo, e formou os deuses, o céu e a terra. Então, por que fala os deuses? É porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo estavam presentes nesse momento, e com ele formaram um homem. Eles formaram um homem. Também no livro de Gênesis, capítulo 1, que diz que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, esse versinho aí, Deus, é Elohim. Novamente, Deus no plural. A tradução correta seria: no princípio criou os deuses, o céu e a terra. Está entendendo? O verso 3 que diz, haja luz e houve luz, e disse Deus, haja luz e houve luz, a palavra Deus aqui também é Elohim. E a tradução correta então seria, e disse os deuses, haja luz e houve luz. É conflito com o Novo Testamento, com o Evangelho de João, capítulo 1? Em absoluto. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 4, no verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, inclusive o homem, porque ele estava lá, presente na formação do homem, fazendo o homem do barro. E lá no livro de Gênesis diz que Deus soprou, né? E Deus soprou, não é isso? E disse Deus, né? Então diz assim, e formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Onde você entende que Jesus está nesse versículo? E soprou em suas narinas o fôlego da vida. O que é isso? Confere com João, capítulo 1, lógico que confere. Porque diz no verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Entendeu? Então, quando Adão recebeu o sopro de Deus, o sopro dos deuses, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo estavam ali, na personalidade do Eterno de Deus, a vida estava no Senhor Jesus, e a vida, Adão recebeu a luz da vida, se tornou alma vivente. Está entendendo? Então, no verso 14, diz assim, né? Que esse verbo maravilhoso, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aí está explicando que o verbo se fez carne, quer dizer, ele se fez uma semente, ele foi um esperma, depois um espermatozoide, né? Um espermatozoide, como explica a nossa ciência, que fecundou o óvulo de Maria, e ele foi um zigoto, ele foi um feto e se fez uma criança, se fez um homem, e padeceu na cruz do Calvário a culpa pelos nossos pecados. Então, são estas coisas que não entram na consideração desse nosso querido, né? Essa alma perdida, porque é uma alma perdida. Quem não acredita na divindade do Senhor Jesus, faz dele um impostor, um charlatão, um embosteiro, um enganador.
Porque ao longo de todo o Novo Testamento ele se apresenta como eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão que desceu do céu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele dizia eu sou, ele estava dizendo o nome de Deus. O nome com o qual Deus apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, na entrega dos 10 mandamentos e as ordenanças. Entendeu? Moisés perguntou, quando Deus apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, na sarça ardente, no livro de Êxodo, você lê isso no capítulo 3, tá? Apareceu a Moisés na sarça ardente e mandou que ele fosse falar com o faraó e falar com o povo de Israel que estava escravizado lá no Egito. Moisés ficou apavorado e perguntou, né? Qual é o teu nome? O que eu vou dizer? Eles vão perguntar teu nome. Qual é o teu nome? E Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome. Esse é o nome de Deus. Eu sou. É a raiz do verbo haver. No hebraico são 4 letras. YHWH. Tá? Yahavé. YHWH. Porque escrito no aramaico não existiam vogais, eram 4 consoantes. Entendeu? Então, o nome de Deus é a raiz do verbo ser. Quando Jesus falava a seu respeito com os judeus, no seu ministério terreno, ele se apresentava como eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição da vida. Quando ele dizia eu sou, ele estava falando o nome de Deus lá do Velho Testamento, que apareceu a Moisés no Monte Horebe. E isso os judeus consideravam uma blasfêmia. Porque vocês veem lá no capítulo 10 do Evangelho de João que eles pegarem pedras para matarem Jesus a pedradas. Porque eles matavam as pessoas a pedradas, eles não crucificavam as pessoas. Eles matavam a pedradas o adúltero, né, o filho desobediente, o falso profeta, matava a pedradas também os blasfemos, os que blasfemavam. E eles entendiam que Jesus estava blasfemando quando ele dizia, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, sou o pão que desceu do céu. Por quê? Esse eu sou era o nome de Deus lá no Velho Testamento. Lá no capítulo 10 de João você lê, né? Tenho feito, Jesus perguntando, né? Eles pegaram em pedras, né? Então Jesus perguntou, tenho feito muitas boas obras no meio de vós. Quer dizer, eu ressuscitei mortos, curei leprosos, eu fiz paralítico andar, falei paralítico anda, ele dei vista aos cegos. Eu tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram, não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tem feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Porque era isso que eles entendiam, que Jesus estava dizendo que ele era o Deus que se fez homem. Estava entre eles lá, entendeu? Dizendo-se igual a eles, o Deus que se fez homem. Entendeu? Então, essa é a dificuldade, né? Por isso, Jesus, se você não crê na divindade do Senhor Jesus, você faz dele um falastrão, embusteiro, enganador, e você vai parar no inferno. Simples assim. Inferno para você. Você vai queimar lá, junto com o diabo e seus anjos. Jesus mesmo falou, não se iluda. Tá? Capítulo 3 do Evangelho de João diz assim, quem nele crê, quer dizer, na pessoa de Jesus, na sua divindade, não é julgado. Tá? Porque não tem como julgar, né? Se você crê que ele é Deus, ele padeceu na cruz do Calvário pelas suas culpas, você está livre. É a confiança naquele sangue derramado que lhe dá o direito da vida eterna. Entendeu? Ele diz lá, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Lógico. Esse é um presente de Deus, a salvação. Um presente de Deus que você recebe
pela confiança no sangue derramado, e você rejeita isso, entendeu? Você está danado, você está perdido, entendeu? Porque a sua única esperança de salvação é a fé no sangue derramado. Bom, mas vamos avante. Ele está questionando, né, o fato de Jesus não ser o primeiro a ser gerado por Deus, né? Ele está dizendo que Jesus foi gerado por Deus. Então eu digo para ele, olha, presta atenção. Quando Paulo escreveu, né, que a respeito, que lá em Colossenses, capítulo 1, né? Colossenses, capítulo 1, vamos lá ver lá, Colossenses 1, Colossenses 1,15. Vamos lá, Colossenses 1,15. Que diz, né? Lá Colossenses, falando sobre Jesus, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, por causa desse verso, o pessoal faz uma confusão, né? Aí está dito, né? O primogênito de toda a criação. Em primeiro lugar, a primeira coisa, né? A criação não gera ninguém, né? Você já viu uma árvore gerar um homem? Você já viu a abóbora gerar um homem? A mandioca gerar um homem? São coisas criadas por Deus. Vamos lá, vamos ver outra criação de Deus. O leão. Você já viu o leão gerar uma leoa gerar um homem? Não, né? Entendeu? Vamos ver, Deus criou o rio. Você já viu o rio gerar um homem? Entendeu? Então, a criação de Deus não é capaz de gerar o primogênito homem. Então já começa por aí que você não pode interpretar isso daí, interpretar como Jesus o primogênito, né? O primeiro que foi gerado. Porque nesse verso está dizendo que é o primogênito da criação, não é o primogênito de Deus. Tá? Então veja, segundo, Paulo escreveu isso porque ele estava escrevendo uma carta, tá, para uma comunidade cristã que era, na grande maioria, judeus convertidos, entende? E era isso que as primeiras igrejas foram formadas, de judeus convertidos, a grande maioria eram judeus convertidos ao cristianismo. Então ele escreveu isso dentro da cultura judaico-cristã, entendeu? Dentro de uma cultura judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque misturou. Porque o Velho Testamento é o fundamento do Novo Testamento. Então isso aí formou uma cultura que nós chamamos de uma cultura judaica cristã. Está entendendo? Então veja, como era então essa cultura judaico-cristã? Como é que era? Veja bem, para nós, na nossa cultura ocidental, né? Entendeu? Nós, os brasileiros, né? Nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Né? Para nós, dentro da nossa cultura, dentro da nossa linguagem, porque veja, uma palavra dentro de uma linguagem, por exemplo, a língua portuguesa tem um significado, mas noutra língua ela pode ter um significado diferente, menos aprofundado ou mais aprofundado. Entende? Pode até simbolizar outras coisas. Ora, veja, isso ocorre no Brasil. O Brasil é um país continental, é imenso. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, entende? Aqui dentro do nosso território brasileiro cabe dezenas de nações aí pelo mundo, entende? Então nós somos um país continental. Nós temos diferenças de linguagens. Veja, eu sou neto de português, casei com uma filha de baianos. Né? E a primeira vez que eu falei a palavra como referindo-se a uma moça, eu usei a palavra rapariga, que entre os portugueses significa moça, donzela, jovem. Mas na Bahia, no Pernambuco, no Alagoas,
A palavra rapariga significa prostituta, vadia, entendeu? E eu falei para os meus sogros, né, meu sogro e minha sogra, a respeito de uma jovem, eu dizia, rapariga. E eles ficaram ofendidos, né? Por quê? Na cabeça dele, como são nordistas, né, a palavra rapariga tem um outro significado, diferente do significado que tem aqui no sul, onde a grande maioria são portugueses, né? Entendeu? E significa moça, virgem, senhorita, não tem nada de moral. Percebe, se num país, como num país já tem diferenças, o gaúcho tem palavras próprias do linguajar deles que você no norte você não compreende, entendeu? A mesma coisa, o pessoal do norte, o linguajar nordestino, muita coisa o gaúcho não entende. Entendeu? Agora imagine linguagens diferentes, e ainda imagine agora o aramaico que tem milhares de anos aí, entendeu? Então veja, na cultura judaica, na nossa cultura, primogênito é o primeiro filho de uma mulher, ou de um homem, né? É o primogênito, o primeiro que foi gerado. Mas na cultura judaica, a palavra primogênito tinha também um outro significado agregado, que é o direito de primogenitura, o direito do primogênito. No que consistia esse direito do primogênito? É o que você lê em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 a 17, e outras partes mais do Velho Testamento. Você lê o direito de primogenitura, que queria dizer o seguinte, né? Queria dizer que, por exemplo, num casal, o primeiro filho, ele tinha o direito de primogenitura, os demais não tinham esse direito. No que consistia esse direito de primogenitura? É que era dele tudo aquilo que pertencia ao seu pai, era uma exclusividade dele. Ele era o líder, na morte do seu pai ele se tornava o líder da sua família, ou da sua tribo, né? Porque tinha a descendência, os netos, os bisnetos e por aí vai, né? Ele se tornava então o líder de tudo isso, de todos eles, e dele eram todos os bens, todos os negócios, e ele era quem decidia todas as coisas, dentro da sua clã, dentro de toda a sua família, não só os descendentes diretos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau em diante. Você está entendendo? Então era o direito de primogenitura. Foi isso, por exemplo, que você lê é isso que você lê, por exemplo, no episódio de Jacó e Esaú. O que fez Esaú, né? Ele vendeu o direito de primogenitura dele, que ele era o primogênito, né, o primeiro gerado por Jacó, por Isaac, né? Então ele era o primogênito de Isaac, né? E ele vendeu esse direito de primogenitura para Jacó ao troco de um prato de lentilhas, que ele estava com muita fome, entendeu? Então, de fato e de direito, Jacó, que era o mais novo, o menor, o mais novo, nascido depois, se tornou o primogênito daquela família, muito embora sem a autorização do pai. Quando Isaac estava para morrer, né? Então a mãe a sua esposa, né? Colocou uma pele de animal sobre acho que foi o braço de Jacó, porque Esaú era um homem peludo, né? Então Isaac não percebeu que estava se tratando de Jacó. Na cabeça dele, cego, já não enxergava direito, ele pensou que era Esaú e abençoou Jacó com o direito de primogenitura. Entendeu? O filho mais novo.
Percebe? Então, você lê também, por exemplo, né, quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, Deus instruiu Moisés dizer a faraó para que deixasse Israel ir adorá-lo no deserto, porque Israel era o seu primogênito. Ora, mas Israel era uma nação que estava escravizada por uma nação, pela nação do Egito, do faraó, entendeu? E Deus mandou dizer a faraó que Israel, o povo que estava ali escravizado, era o seu primogênito. Bom, mas eu não sei se você já leu o Velho Testamento. Se você não leu, leia lá, que antes de existir a nação de Israel, existiam centenas de nações no mundo. Foram criadas por Deus, né? Tem os amorreus, os fariseus, sei lá, tem um monte de nações aí. E aí Deus chamou um homem da sua descendência, formou dele uma nação, a nação de Israel. Então, raciocinando aqui na nossa cultura ocidental, fica sem compreender por que Israel é o primogênito, se tinha outras nações. Entende? Veja bem, Salmos capítulo 89, 27, você também lê o seguinte: também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Entendeu? Então, esse primogênito que está falando, que fará mais elevado do que todos os reis da terra, evidentemente que não foi o primeiro a ser gerado. Existiam muitos reis que foram gerados por outras pessoas, né? Mas o seu primogênito, que seria o Senhor Jesus, ele faria o mais elevado do que os reis de toda a terra. Por que está usando isso? Então o que você entende dessa palavra primogênito na cultura judaica? Quer dizer, aquele que tinha o domínio, que ele tinha a primazia, que ele tinha a preeminência, ele tinha uma posição de destaque, de liderança. É isso que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 1, que Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. O que quer dizer? Está querendo dizer, está dizendo, né? Não é que está querendo dizer, está dizendo que Jesus Cristo tem o domínio, a liderança, a preeminência, uma posição de destaque, a primazia de tudo aquilo que existe. Sol, lua, estrela, constelações, universo, tudo. Ele tem o destaque, ele tem a primazia, a preeminência, a liderança. Entendeu? Isso você entende também em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, falando sobre a Igreja Universal, que é o corpo de Jesus Cristo. A Igreja Universal, que é formada por todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares. A igreja espiritual de Deus, da qual Jesus é o cabeça. E diz assim, em capítulo 12, verso 23 de Hebreus: a Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Se você então dá a essa palavra primogênito no sentido de um mais velho que nasceu primeiro, o verso fica um absurdo, perde seu sentido, né? Quer ver? Outra passagem lá em Jeremias capítulo 31, verso 9, diz assim: porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Está entendendo? Então, o que Deus está falando ali no livro de Jeremias é a respeito da descendência de Efraim, que é da nação de Israel. Entendeu? Se você está vendo aí, então,
o significado de primazia, liderança, domínio, preferência, proeminência. Entendeu? Perfeito, tá? Você lê também, veja, é o seguinte, lá no livro de Gênesis, ó, Jacó, tá? Jacó doente, lá no Egito. Jacó doente, entende? No finzinho da sua vida, disseram a José. Quem era José? José era o principal líder da nação egípcia depois de Faraó. Você conhece, está lembrado do episódio onde o Faraó teve um sonho, né? Das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, e que não tinha quem interpretasse. E José foi lá e interpretou para Faraó que as 7 vacas magras seriam 7 anos de falta de alimento, e depois os 7 anos seguintes das vacas gordas seriam 7 anos de fartura de alimento. E por causa de ter interpretado o sonho de Faraó, o único que conseguiu interpretar, que ninguém mais sabia o que significava, José foi colocado como o segundo em todo o império de Faraó, entendeu? Então José trouxe a sua família, né, Jacó e seus irmãos, para o Egito. Tem uma história muito longa aí, tá? Então depois de alguns anos, Jacó estava doente, já no finzinho da vida. E a notícia foi levada a José. Disseram a José, está lá no capítulo 48, né, do livro de Gênesis. Tá no verso capítulo 48, verso 1, né? Algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente. Então José foi e levou junto consigo seus 2 filhos, seus filhos que ele teve no Egito, Manassés e Efraim. Veja, o verso 1 traz o nome de Manassés primeiro, e em segundo aparece o nome de Efraim. Por que aparece o nome de Manassés em primeiro do que Efraim? Porque Manassés era o primogênito de José. Efraim não era o primogênito. Então no verso 2 diz assim, e anunciar a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Então Israel, que era Jacó, né? Ele lutou com um anjo, eu não me lembro mais o nome do rio, mas ele lutou com um anjo, né? E prevaleceu nessa luta, né? Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Vamos ver se eu acho isso aqui no livro de... o Val de Jaboque, o ribeirãozinho chamava-se Jaboque. Então diz, e ele tinha, levando as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, passou o ribeirãozinho, né? Está no capítulo 32, versículo 22 do livro de Gênesis, né? E tomou a esposa e os filhos, né? Fê-los passar o ribeiro, que é o ribeirinho chamado Jaboque. E fez passar tudo que possuía, porém Jacó ficou só. Ele lutou com um homem, que era um anjo. E ele lutou até que a alva subiu. E vendo o anjo, né, que não prevalecia contra ele, não prevalecia com o Jacó, tocou a Jacó na juntura da sua coxa. E deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. Então Jacó disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. O anjo disse, né, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe então o anjo, né, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E o verso 28 disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E o verso 29 diz que o anjo, que é o Senhor Jesus, apareceu. A luta de Jacó foi em oração com o Senhor Jesus, né? E o abençoou ali naquele lugar. Por isso então, né, que você lê no verso 2 de 48 do livro de
de Gênesis, né? Que Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então Jacó assentou-se na cama. Estava já velhinho, né? Então disse Jacó a José, olha aí, novamente, né, Jacó, né? Falando com seu filho José. O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: eu te farei prolífero e te multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Depois ele disse, o verso 5, agora pois os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Olha o que Jacó está dizendo. Aí ele diz, ó, Efraim e Manassés serão meus filhos, como são também meus filhos Rubens e Simeão. Agora note o seguinte, no verso 5, Jacó fala diferente já. Ele fala Efraim primeiro que Manassés. Por quê? Porque Jacó está reconhecendo, teve a iluminação da parte de Deus, que Efraim seria o primogênito, seria sobre Manassés. Efraim seria aquele que teria o direito da primogenitura, a preferência, a liderança, o destaque, a primazia. Então vamos adiante, né? Mas assim, os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Está entendendo? E José tomou os 2, Efraim, à sua direita, perto da mão de esquerda de Israel. Tá? Por quê? Aí, na cabeça de José, Jacó iria colocar a sua mão esquerda na cabeça de Efraim, para abençoar Manassés com a mão direita, porque Manassés, na cabeça de José, era o primogênito, porque fora ele o primeiro a sair do ventre da sua mulher, fora Manassés. Por isso que José aproximou então Efraim próximo à mão esquerda de Jacó e Manassés próximo à mão direita de José. Então veja o que aconteceu. Jacó, ou Israel, como você queira ler, né? Lá no versículo 14 diz, Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Entende? E a mão esquerda ele colocou sobre a cabeça de Manassés. Ele cruzou as mãos. Entendeu? Embora esse fosse o mais novo, quer dizer, ele colocou a mão direita sobre Efraim, a mão direita, que deveria ser usada para abençoar e conceder o direito da primogenitura ao primogênito, que era Manassés, ele colocou sobre a cabeça do mais novo, Efraim, cruzando as mãos. E o que aconteceu? Né? José viu isso e não gostou. Então o verso 17 diz assim, né? Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Estava cruzada, né? Ele pegou a mão e quis mudar, né? E disse para José, não, meu pai, esse aqui é o mais velho. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu. Leia o verso 19, diz, mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Eu sei, ele será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naqueles dias. Né? Então veja, essa é a cultura, né, dos hebreus, né, lá da cultura judaica. Né? Então, esse é o significado desse verso de Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? Que ele é o primogênito de toda a criação.
Então veja, você que está vendo esse vídeo, né, e que teve a sua mente manipulada na apostasia das nossas crenças originais e que não crê na divindade do Senhor Jesus, e por isso você não tem certeza da sua salvação, a sua melhor esperança é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta, e que vai julgar você ó, com a justiça dele, a santidade dele, não vai haver esperança, tá? Porque a única coisa que pode tornar você aceito diante de Deus é esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, entendeu? Por isso o Senhor Jesus diz, né, por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Leia o Evangelho de João, marque esses versos e acredite de todo o seu coração que quem nele crê tem a vida eterna. Acredita que você tem a vida eterna e glorifica a Deus por isso. Deixa da idolatria e atrás da boca dos homens, entende? Porque o fim disso é triste, tá? Quando você acredita na sua firmeza, na sua fidelidade, nas suas boas obras, nas coisas de porque você batizou, porque você pertence à igreja, sabe, isso tem um nome, chama-se justiça própria, tá? Então, não é essa justiça que você deve apresentar diante de Deus. Você deve apresentar diante de Deus a justiça de Jesus Cristo, a justiça que há em Jesus Cristo, que é isso que ensina o nosso quinto ponto de doutrina, usando um verso lá que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos ver o que diz o capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 30. Vamos ler aqui, tá? Aqui, ó. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós, para você e para mim. Foi feito por Deus. Justiça. Entendeu? Sabe o que está dizendo aqui? Que a justiça que você deve apresentar diante de Deus é a justiça dele, Jesus. Não a sua justiça, não as suas boas obras, sua firmeza, sua fidelidade, porque você batizou, que você pertence a uma igreja, não, nada disso. E a santificação é a santidade dele que você deve apresentar diante de Deus. Declarar-se um miserável pecador, tá? Entendeu? E declarar sempre que esse sangue justifica você diante de Deus, e passe a confessar a sua salvação, porque ele falou, né, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é vai ter a vida eterna, não sei se vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna, vamos ver se tem a vida eterna. Como esses camaradas falam na tribuna que você vai ser pesado na balança, não existe isso. Para quem crê, nada disso. Porque Deus não é injusto, né? Cobrar a minha culpa, a sua culpa, na cruz do Calvário do seu próprio filho, e depois vir cobrar a mesma dívida de você e de mim. Não. Quem crê está livre de qualquer julgamento. Vai desfrutar da glória eterna com o Senhor Jesus para sempre. Tá? O vídeo está longo demais. Um beijão nos vossos corações. E fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? Do Senhor Jesus.